Democracia é uma palavra que você escuta o tempo todo, mas talvez nunca ninguém tenha explicado direito o que ela significa de verdade. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que é democracia, de onde ela veio, como ela funciona no Brasil hoje, quais são os limites dela e por que entender isso muda a forma como você enxerga a política, os seus direitos e o seu papel na sociedade. Você vai sair daqui sabendo o que muita gente que tem diploma universitário ainda não sabe explicar com clareza. E olha, isso é urgente. A democracia não é um tema distante, de livro ou de sala de aula. Ela afeta o seu salário, a sua liberdade, a sua segurança. Quando você não entende como a democracia funciona, outras pessoas tomam decisões por você, mesmo que não sejam as melhores decisões para a sua vida. E tem quem prefira muito que seja assim. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal, porque esse ano a minha meta é chegar a 1 milhão de inscritos e eu preciso da sua ajuda. E se você quer ter a base do direito de um jeito fácil de entender, o link para o curso Primeiros Passos no Direito está na descrição do vídeo. Agora vamos ao que interessa. A palavra democracia vem do grego, de duas palavras que significam povo e poder. Então a ideia original é simples e bonita ao mesmo tempo. O poder pertence ao povo. A democracia surgiu na Grécia Antiga, em Atenas, por volta do século 5 a.C. Imagina uma praça enorme onde os cidadãos se reuniam para votar diretamente nas leis e nas decisões da cidade. Isso era a chamada democracia direta. Cada cidadão falava e votava pessoalmente. Mas atenção, não era todo mundo que era considerado cidadão. Naquele contexto, o cidadão era apenas o homem ateniense livre, ou seja, mulheres, escravos e estrangeiros não eram cidadãos e não participavam da democracia. Mas apesar das limitações, a ideia central da democracia já estava ali. Quem manda é o povo. Não um rei, não um general, não um grupinho pequeno, e sim o povo. Com o tempo, as sociedades foram crescendo e ficou impossível reunir todo mundo numa praça para decidir cada coisa. Então surgiu o modelo que nós conhecemos hoje, a democracia representativa. Nesse modelo, você elege pessoas para governar e legislar em seu nome. Você escolhe um deputado, um senador, um presidente, e essas pessoas têm a responsabilidade de representar os seus interesses lá dentro. O voto é o mecanismo que conecta você ao poder, mas a democracia não vem só do voto. Esse é um ponto que muita gente não sabe e é fundamental entender. Democracia é o conjunto de regras e princípios que protegem as pessoas, inclusive das próprias maiorias. Imagine, por exemplo, que 60% de uma cidade vote para proibir uma determinada religião. Será que isso seria democrático só porque foi uma maioria que decidiu? Não, porque a democracia protege os direitos fundamentais, mesmo quando a maioria discorda. É por isso que democracia e direitos humanos caminham juntos. Um existe para garantir o outro. Sem direitos fundamentais protegidos, o voto da maioria pode se tornar uma ferramenta de opressão.
No Brasil, o modelo democrático está descrito na Constituição Federal de 1988. Ela é chamada de Constituição Cidadã, exatamente porque contou com a participação de diferentes setores da sociedade. É importante lembrar que, antes disso, nós viemos de um longo período de ditadura militar, em que as constituições não eram democráticas. A Constituição Cidadã veio para mudar esse cenário. Ela estabelece que o Brasil é uma república federativa, democrática e de direito. Isso significa que o poder vem do povo, ele é dividido entre União, estados e municípios, e ninguém, nem mesmo o presidente da República, está acima da lei. A nossa democracia é organizada em torno de 3 poderes que se controlam mutuamente: o executivo, o legislativo e o judiciário. O executivo é quem governa, quem executa as políticas públicas. O legislativo é quem cria as leis. E o judiciário é quem interpreta e aplica essas leis quando existe conflitos em um caso concreto. Nenhum poder pode se sobrepor ao outro. Isso é o que chamamos de separação de poderes e sistema de freios e contrapesos. Cada lado equilibra os outros dois. Imagina se um presidente pudesse, ao mesmo tempo, criar leis e julgar processos. Isso seria o fim da democracia como nós a conhecemos. A liberdade de expressão, a liberdade de imprensa, o direito ao voto secreto, a independência dos juízes, tudo isso são pilares que sustentam a estrutura democrática. Quando um desses pilares é enfraquecido, toda a estrutura fica em risco. Existe também uma discussão importante sobre os limites da democracia. Democracia significa que qualquer coisa pode ser decidida pelo voto? Não! Existem cláusulas pétreas na Constituição brasileira, que são dispositivos que nem mesmo uma emenda constitucional aprovada pela maioria pode alterar. Entre essas cláusulas pétreas estão a forma federativa de Estado, o voto direto e secreto, a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais, especialmente os do famoso artigo 5º da Constituição. Isso existe justamente para proteger a democracia dela mesma, para garantir que nenhum governo, por mais popular que seja, use as regras do jogo democrático para destruir o próprio jogo. Um ponto essencial para entender a democracia na prática é perceber que ela não se mantém sozinha. Ela depende de instituições funcionando corretamente e, principalmente, da participação ativa das pessoas. Quando existe desinteresse, desinformação ou apatia política, abre-se espaço para abusos de poder e decisões que não refletem o interesse coletivo. Por isso, além do voto, a democracia envolve acompanhar o que os representantes fazem, cobrar transparência, participar de debates e exercer direitos como liberdade de expressão e acesso à informação. Sem esse envolvimento contínuo, a democracia pode existir no papel, mas perder força na realidade. Se você chegou até aqui, deixe o seu comentário com a frase: todo mundo deveria conhecer o direito. Todo mundo deveria conhecer o direito. Agora eu quero te dizer uma coisa muito importante. Não é por acidente que o direito nunca foi ensinado de forma simples nas escolas. Quando as pessoas conhecem os seus direitos, elas questionam, elas exigem, elas participam. Elas não aceitam qualquer coisa. E para certos grupos, isso é muito inconveniente. Por isso, conhecer o direito é um ato de autonomia e de proteção. Você faz isso por você, pela sua família, pela sua vida. Quando você entende como a sociedade funciona, você começa a perceber coisas que antes passavam
despercebidas. Você entende melhor as decisões que afetam a sua vida. Você reconhece quando algo está errado e passa a ter mais segurança para se posicionar. Agora pense no contrário. Imagine viver em um mundo onde você não entende as regras que organizam a sociedade, onde as decisões são tomadas sobre a sua vida e você sequer sabe por quê. É exatamente isso que acontece quando as pessoas se afastam do conhecimento do direito. Elas acabam dependendo sempre da interpretação dos outros, só que esses outros podem não estar bem intencionados. Existe algo que eu quero que você tenha muito claro na sua mente. Você é plenamente capaz de aprender tudo isso. Não importa se você nunca estudou direito antes ou se esse tema sempre pareceu muito distante para você. O mais importante é dar o primeiro passo. E esse primeiro passo você já deu ao assistir esse vídeo até aqui. Cada conceito que você entende abre caminho para o próximo. E aos poucos aquilo que parecia complicado começa a fazer sentido. É assim que o conhecimento cresce dentro de você. Agora eu quero te fazer um convite muito simples. Continue aprendendo aqui comigo. Nesse canal já foram publicados mais de 1000 vídeos gratuitos. Muitos desses conteúdos podem te ajudar a entender melhor o mundo em que você vive. Se você assistir alguns desses vídeos todos os dias, em pouco tempo você já vai perceber uma grande diferença na forma como você pensa e interpreta as coisas ao seu redor. Então aproveite a lista de vídeos gratuitos que eu vou deixar aqui disponível para você clicar agora e continuar aprendendo. Escolha mais um vídeo, siga nessa jornada de conhecimento e permita que esse processo continue abrindo sua visão sobre o mundo. Assista pelo menos mais um vídeo hoje e você vai agradecer a si mesmo por isso. Até!